noite a todas e todos e todas. Estamos aqui com mais uma live do Motim na Quarentena. Esse projeto que vem sendo realizado desde junho, no início de junho, quando a gente começou os nossos encontros. Estamos aqui então no Motim na Quarentena. Motim na Quarentena é um projeto empreendido pelo Motim. O Motim é um grupo de pesquisa ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, boa noite a todos, a todas. Boa noite, Luiz. Boa noite, Maria Flor. Que bom que vocês estão aqui para a gente conversar. Boa noite, Paulinho. Legal que vocês estejam entrando aqui nessa nossa sala, nesse nosso encontro, mais um encontro do Motim na Quarentena, esse projeto que vem sendo realizado desde início de junho. E tem sido uma maravilha esses encontros, exatamente porque a gente tem a oportunidade de discutir questões muito pertinentes a esse tempo nosso, né? Então, muito feliz que a gente esteja aqui juntas, né? E que seja muito profícua essa nossa conversa hoje. Boa noite, João. Legal que vocês estejam entrando agora. Daqui um pouquinho a gente começa. Boa noite, Brisa. Daqui um pouco a gente começa essa conversa com Paulo de Mello, que é esse convidado dessa noite. Então, para que todo mundo saiba, o Motim na Quarentena, esse projeto que começou no início de junho, são lives, né, que a gente vem trabalhando, desenvolvendo, desde junho, exatamente discutindo as nossas pesquisas. O Motim, que é um grupo de pesquisa e de extensão ligado à UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas também numa interlocução com a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a ideia dessas lives é justamente a gente discutir as pesquisas desses pesquisadores, né, trazer à baila, à discussão, essas questões que vêm nos envolvendo. O Motim, ele tem um subtítulo, né, ou um sobrenome que se chama Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes. Então, é exatamente esse tripé que orienta as nossas discussões e as nossas pesquisas de mestrado, pesquisas de doutorado, pesquisas de iniciação científica. Eu sou a professora Luciana Lira, eu sou vinculada à UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas também ando nessa articulação com essas outras duas universidades, justamente como professora colaboradora dos programas de pós-graduação em teatro, no caso da UDESC, e pós-graduação em artes cênicas, no caso da UFRN. Então tem sido muito legal essas lives, e a gente está na 15ª live e na nossa penúltima semana, né? A gente teve um encontro super bacana ontem com o Bruno Reis, onde a gente foi discutir a cena queer, né? E escrita com C, né? Decolonial, é o queer decolonial. Então a gente trabalhou essas questões de gênero ontem, né, com o Bruno, pensando essa cena. Na semana passada também a gente pensou isso com o João, né, dançar o gênero. E a gente hoje vai deslocar um pouco as nossas discussões. Não necessariamente a gente vai tocar as questões de gênero, mas ao mesmo tempo a gente vai pensar nessa cena que se desloca de uma margem para o centro, né? A ideia do grande tema dessas últimas lives do Motim é justamente a cena da margem ao centro, outros feminismos, né? Pensando o feminismo de uma maneira mais ampla, né? E a gente vem, né, com grandes temas. Primeiro grande tema que a gente abordou tinha a ver com racialidades, foram as primeiras lives, com feminismo, né, pluralismo, o pluralismo dos feminismos e a questão da racialidade. Depois a gente desembocou num outro grande tema, discutindo as pedagogias feministas,
nas artes, né, pensando tanto na educação formal como na educação informal, e, e desde a semana, tem acho que 3 semanas mais ou menos que a gente já vem discutindo esses outros feminismos, né? A gente começou falando um pouco sobre as mulheres senescentes, né, as mulheres idosas na relação com o teatro, depois discutimos sobre as mulheres gordas, né, esses corpos fora de padrão. Depois a gente discutiu na semana passada essa ideia de gênero, pensar um pouco nesse masculino e feminino e todos os meandros dessas nomenclaturas, desses padrões, né, de gênero, a partir do trabalho do João, da dança e tal. E ontem a gente discutiu um pouco com o Bruno a partir da cena ballroom carioca, né? Essas questões aí também que estão implicadas nesse grande manifesto, né, da cultura brasileira, enfim, na cultura carioca em específico, né? E também a gente tocou um pouco na questão do Nordeste, especialmente do Ceará, Fortaleza, né, de onde Bruno vem. E hoje a gente vai discutir, a gente vai sair desses dois ambientes para nos deslocarmos para o Vale de São Francisco com a conversa com Paulo. Então, para apresentar vocês, né, também dar um alô para todo mundo que chegou depois, para Adriana, Suzana, Kleber, foram chegando aos poucos, Tainá, enfim, pessoas que vão se agregando aí à nossa discussão. Espero que chegue mais gente, por isso que eu vou fazendo um pouco esse approach inicial, justamente para as pessoas irem chegando, né, na nossa conversa. E a gente vai conversar hoje com Paulo de Mello, discutindo essa ideia da cena à margem, da margem ao centro, outros feminismos. Né? Só lembrando a vocês que a gente tem ainda esse ano o lançamento do livro do Motim, e nesse livro do Motim a gente vai ter pequenos artigos, né, desses pesquisadores e pesquisadoras que vêm fazendo essas lives todas. Então a gente vai reunir pequenos artigos num livro que deve ser lançado até o final do ano, e a gente está muito contente com esse feito. E vai ter um prefácio super bonito da professora Brígida de Miranda, que é uma das nossas parceiras da UDESC. A gente vai ter a orelha do livro feita pelo professor John Dawsey da USP. Enfim, então um livro super bonito, super bacana, e acho que vai ser muito legal a gente ter isso registrado, né? Esses 5 anos, né? A gente está comemorando 5 anos, é apenas uma infância ainda do Grupo Motim, mas eu espero que o grupo tenha uma longa vida de muitas pesquisas e que daqui, né, dessas discussões, a gente reverbere outras discussões mais ao longo do tempo aí, das nossas experiências. Para quem não me conhece, sou a professora Luciana Lira, da UERJ, nessa relação com a UDESC e com a UFRN, e vamos começar a nossa conversa. Boa noite, Gabriela. Enfim, as pessoas estão chegando, né? E hoje o tema específico, eu estava falando um pouco para vocês disso, né? Que a gente vai deslocar um pouco a nossa atenção do Rio de Janeiro, enfim, de Fortaleza, que é onde a gente tocou um pouco nesse assunto, para ir lá para o Vale de São Francisco. Então, o tema específico de hoje, de Paulinho, a gente carinhosamente o chama de Paulinho dentro do nosso motim, acho que ele é conhecido como Paulinho em vários outros lugares, mas enfim, o nosso Paulinho vai trazer o tema que é motins de teatro e dança do Vale de São Francisco, poéticas da margem e resistência, né? Pensando nessa ideia de resistência, de existir e de resistir, né? Tudo junto. Enfim, Paulo é um artista multidisciplinar, mestrando em arte e cultura contemporânea pelo PPGartes, UERJ, especialista em ensino contemporâneo da arte pela UFRJ e licenciado em teatro na Unirio. Integrante do projeto de pesquisa e extensão, o Motim, né, como falei para vocês, colaborador do projeto Cinema no Interior, tem experiência nas áreas de teatro, artes dança, artes cinema, artes canto, ou seja, ele é multi. Profissionalmente trabalha como ator e bailarino desde 2002, tendo atuado em renomadas companhias de teatro e dança,
fez musicais, filmes, séries e novelas em produções realizadas no Brasil e no exterior. Então, eu vou chamar aqui nosso querido Paulinho para a gente poder conversar o nosso papo, começar o nosso papo. Vamos lá, Paulinho. Chegue mais, Paulinho. Vamos começar a nossa conversa. Vamos chegando. Quem está Cheguei. chegando, a gente está no botim. Opa! E aí? Oi, Tudo tudo bom? bom? Como é que você Ouvindo tá? direitinho? Tudo tá aqui. Um De- pouquinho nervoso Tá com aí, essa né? fala, mas vamos lá. Isso. Não, fique nervoso, não. A gente tá aqui Uhum, só no bate-papo. A ideia é essa, né? A uhum. ideia é essa. Então, aí, não sei se você quer dar um alô, eu te apresentei, né? Te apresentei aqui, dei todos seus títulos, seus caminhos e tal. Os títulos que existem os por vir, né? Títulos e caminhos, os títulos que estão por vir, enfim. É, Mas se você quiser dar uma cumprimentada nas pessoas, as pessoas estão chegando aí, faça sim, eu isso. queria começar então agradecendo por esse espaço de partilha, né? Falar que tem sido uma experiência extremamente rica e muito instigante, assim, né? Esse processo de mergulho para essa pesquisa do mestrado e muito acolhido no Motim, tanto por você quanto por as nossas colegas todas, assim. A Cris, por exemplo, eu me aproximei muito dela agora nesse período. Quero aproveitar o ensejo para dizer obrigado, Cris, porque às vezes a gente tá nessa agonia e tal, liga para ela, liga para mim e fala, que doideira, né? Mas enfim, o que eu queria dizer é obrigado a todo mundo que está aqui assistindo essa live. Esse processo de pesquisa de mestrado, ele na verdade começou um pouco antes, lá na graduação, Uhum, em teatro, lá da uhum, Unirio. Eu uhum, finalizei, eu defendi TCC em 2017, comecei essa pesquisa mais ou menos no segundo semestre de 2014. E lá no TCC da graduação, eu estava falando sobre os grupos, eu queria falar sobre os grupos de teatro e de dança que haviam aqui na cidade, porque quando eu estava uhum, fazendo essa rebuscagem, eu sempre me deparava com pesquisas sobre as artes e a dança no Nordeste, e eu sempre caía nesse lugar de que existem essas pesquisas que estão centradas na produção das capitais, e nas uhum, produções do interior, ela ainda é extremamente... existe pouca bibliografia sobre esses grupos. E aí eu uhum, busquei diversas fontes, né? Fazendo esse recorte do estado de Pernambuco, sobretudo, né? Que é onde eu me debruço, eu realmente encontrei alguns livros que falam de teatro, mas de dança não encontrei nenhum livro, por exemplo, que falasse sobre a produção em dança do interior. Depois eu fui, enfim, fui nos arquivos do estado, fui em diversas fontes e não encontrei muita coisa. Então eu falei, bingo, é aqui que eu quero me debruçar. Primeiro Então, porque eu... peraí. Uhum. Mas peraí, vamos dar uma pausa aí, porque eu queria também dar uma introduzida. Segura Uhum. aí, porque Seguro. a gente, Segurei. a gente vem. Não, porque a gente vem fazendo uma série de reflexões, até antes da gente começar as conversas e tal. Não sei se você vem acompanhando, né, as lives, você vem. E foi muito interessante, assim, porque antes de eu preparar um pouco para conversar com você, eu fui, logicamente, ler o artigo que você fez para o livro do Motim, né, que vai ser Uhum. lançado. E, e achei muito bonito um pequeno parágrafo que você escreveu, né, no artigo, que eu acho que eu queria começar, né, quer dizer, na verdade, botar isso para moer, né, Sim, junto com essa primeira fala que você fez, né? bora Tem lá. um texto que você usa que você diz assim: no modus operandi da máquina de moer gente, que chamamos de cadeia produtiva, é conveniente que as margens permaneçam como terra infértil que enjeita artistas e os obriga a migrar para os centros. Muito Uhum. legal isso, né? Que tem tudo a ver com essa sua fala inicial, né? Seu desejo por pesquisar esses lugares que estão ali nas margens onde supostamente, né, os centros onde supostamente serão acolhidos e então profissionalizados. Uhum. Na lógica da manutenção dos privilégios, a margem só se alimenta de migalhas deixadas pelo centro. Se esse for benevolente, se esse permitir que os recursos sejam fracionados e redirecionados, exatamente como acontece no sistema colonial. Né? E aí a gente vai
um pouco pensar nisso. Ontem a gente falou um pouquinho com o Bruno sobre essa ideia de colonização, ele falou, né, até do termo queer, né, como um termo também colonizador, né? Como é que a gente Uhum. reinventa isso aqui? E também eu acho que a gente está pensando nas pesquisas do Motim, a sua pesquisa é uma pesquisa privilegiada no sentido de pensar esse lugar, né? De como é que essa margem também, essa margem também no ponto de vista espacial, isso também cria, né, fissuras, que cria ruídos e tal. Como é que Uhum. essa coisa acontece? Aí, você já fez uma introduçãozinha, mas eu queria fazer uma pergunta antes, né, de você Sim. partir para falar um pouco mais sobre a sua pesquisa do mestrado e tal. Como é que foi para você sair da margem, né? Vamos pensar Petrolina como margem, porque não é a capital de Pernambuco, né? Não tá, mas então, né? Tem uma profunda atividade cultural, né? Super profícua e tudo mais, mas tá numa margem, né? Para esse centro, que não foi nem o centro Recife, foi o centro Rio de Janeiro, né? Você saiu de Mais Petrolina, ou já foi para o menos. Rio. É. Passou pelo Recife, mas Passei, depois eu foi fui para o lá. Rio. Eu Deu mando uma mais de passada. notícia ruim. Pois é. Como foi sua trajetória como artista fazendo esse deslocamento, né? E o que é que esse distanciamento, essa migração te fez olhar, né? Que é um pouco isso que eu acho que você já introduziu, né? Essa ideia, mas eu queria que você primeiro fizesse esse caminho, esse panorama para pensar esse distanciamento também, né? Vai lá, É. agora vai lá. Tá, antes, eu vou primeiro só para a gente situar, eu estou falando de centro e margem, dando essa perspectiva de que se a gente olha para o Brasil e para a produção em arte da cena do Brasil, o centro seria tudo que é produzido no eixo Rio de São Paulo, no sudeste do Brasil. E margem Uhum, seria tudo que está para além da região sudeste, especificamente Rio e São uhum, Paulo. Se a gente fazer esse deslocamento para os estados em específico, o centro passa a ser as capitais e a margem passa a ser as cidades de interior. E se a gente uhum, vem para as cidades de interior, a gente ainda vai ter as margens da margem, que são as periferias das cidades do interior. Então, eu acho uhum, importante começar falando sobre isso, porque eu uso bastante esse conceito de margem e centro na minha pesquisa, mas eu vou meio que debulhando ele à medida da escrita, porque eu acho que é importante a gente pontuar que centro e margem é uma questão de perspectiva. Eu posso estar na margem e fazer da uhum, margem o meu centro. uhum. E aí, se eu estou aqui produzindo aqui e aqui é o meu centro, tudo que está para além daqui é margem. Já dizia aquele espetáculo maravilhoso de dança do Rio, que eu acho que é do João Saldanha, ao redor do buraco tudo é beira. Meu processo de sair da margem, né? Eu nasci aqui em Petrolina, sempre me interessei por teatro e dança. Assim, das minhas memórias mais remotas, desde o Fundamental 1, eu estava sempre envolvido nas atividades culturais da escola, mas eu só fui me ater a isso de uma maneira mais profissional, eu diria, quando eu já estava na ciência. Quero pontuar também que o SESC ele foi extremamente determinante assim, na minha trajetória, porque o Uhum, SESC abriu uma unidade aqui em Petrolina no início dos anos 90 e eu comecei a frequentar o SESC nessa época. uhum, Lá, mais ou menos 90, eu assisti espetáculos, e aí eu fui ver uma peça de teatro, que tinha um amigo meu que fazia, depois eu me interessei em fazer teatro, acabei entrando nessa peça para substituir, ou seja, estreiei lá com 12 anos de idade, participei de um outro processo de criação, eu estreiei fazendo a peça do Pernambuco de Oliveira, né, que é a Revolta dos Brinquedos, uhum, depois a gente entrou num processo de uma peça do Plínio Marcos, que é Homens de Papel. Então, uhum. assim, aos 12 anos eu estava lendo Plínio Marcos, ensinando Plínio Marcos. Foi uma coisa que mudou muito o meu modo de olhar, inclusive, para as questões que estavam para além da minha área de vivência, né? Plínio Marcos é Uhum, um autor marginal, então aquilo foi muito, muito marcante para mim, para meus primeiros anos ali da adolescência. Aí eu fiz essa peça também, e aí eu reprovei na escola, ali na sexta série, rolou uma treta em casa que eu não podia mais fazer teatro, que eu tinha que, enfim, eu fazia milhões de coisas na escola, eu estava fazendo teatro, reprovei, e precisei escolher, e eu acabei não indo mais para o teatro. uhum, Continuei frequentando o SESC, mas na qualidade de pessoa que vai lá assistir os espetáculos de dança e de teatro. Nessa época, o uhum, grupo de dança do SESC estava se formando. Grupo este que depois eu vinha a participar. Quando eu estava ali com uns 16 para 17, terminando o ensino médio, Jailson Lima, que é o diretor do grupo de dança do SESC, que já tem mais de 20 anos, inclusive, ele me chamou para substituir um bailarino que estava indo embora
e eu fui fazer aulas e já entrei de supetão ali para fazer essa substituição. E eu diria que ali foi quando eu realmente comecei a me profissionalizar de fato. Porque eu comecei a fazer aulas sistemáticas e fui entendendo questões de técnica que envolviam, que não era só uma coisa de hobby, e as camadas foram surgindo ali mês a mês, semana a semana. Nesse mesmo ano, no ano seguinte, a gente foi dançar num festival de dança em Recife. Tinha um Festival Internacional de Dança do Recife naquela época. Eu tô falando ali de início dos anos 2000. Acho que 2001. E aí, nesse Festival de Dança do Recife, eu tive contato com pessoas que dançavam profissionalmente. Que era uma coisa que, na minha ingênua, nem era possível. Eu nem imaginava que as pessoas tivessem carteira assinada dançando, por exemplo. Talvez porque essa informação não chegava até mim, ou porque eu não buscava ela, né? Não estava no meu escopo naquele momento. E aquilo foi uma chave, assim, para mim, porque dançar já era uma coisa que me dava extremo prazer. Eu já me entendia como bailarino naquela época. Embora tivesse uma formação extremamente limitada, né? Porque aqui em Petrolina a gente não tinha e não tem, por exemplo, uma escola formal de ensino de dança e teatro, não tem, por exemplo, um curso de faculdade, não tem um curso técnico. Então, a gente aprende o ensino não formal, que é maravilhoso e que seus caminhos. E aí eu falo novamente, eu vou falar do recorte de como era quando eu estava aqui em Petrolina. A gente tinha acesso às informações trazendo outros contextos para fazer trocas conosco. Essas pessoas passavam alguns dias aqui fazendo workshop ou as vivências, depois elas iam embora. E aí a gente ficava trabalhando com esses conceitos, porque Jailson é essa pessoa que está sempre provocando as pessoas que estão com ele. E aí, ali eu aprendi a pesquisar a dança. Foi Jailson que me ensinou a pesquisar movimento. Só que ali, quando eu estava com uns 19 para 20, já tinha terminado o ensino médio, estava com, né, de profissionalização, e a gente tinha ido para esse festival, e quando eu voltei para Petrolina, eu voltei com a cabeça completamente voltada, disse, não, eu preciso me profissionalizar. E comecei a conversar com as pessoas. Todas as pessoas com quem eu conversei sobre esse meu desejo de ir embora, elas me diziam, se você quer ser artista, você tem que sair de Petrolina. Ou seja, era uma coisa que era da época. Se você quer ser artista, você não pode ser artista no seu interior. Se você quer ser um profissional do teatro da dança, você tinha que migrar. E eu acreditei nisso. E a partir disso eu fui embora. Então, nesse processo de migração, eu fui embora para Recife. E aí lá em Recife eu comecei a frequentar, foi aí que eu conheci Kleber Lourenço, inclusive. Eu comecei a frequentar o grupo experimental e ia também ali no grupo Grial para, enfim, fazer aula ou tentar fazer aula, porque eu tinha várias limitações ali. E aí eu acabei me firmando lá no experimental. A Mônica Lira abriu as portas do espaço para mim. E eu disse a ela, Mônica, eu quero ser bailarina. Ela falou, então você tem que comer aula. E aí falei, tá, então tá, como é que vai ser isso? Ela falou, olha, tem aula nesse horário. Mônica, ela falou, olha, tem aula nesse horário, nesse horário, nesse horário. Você vem fazer a aula que você quiser. Nesse mesmo, um pouco antes de eu ir, um grande amigo meu, que assim, que é um irmão, que é o Kleber Cândido, ele tinha ido para Recife também. A gente foi dançar junto nesse festival e ele basicamente veio para Petrolina, arrumou os planos de bunda e foi embora. E aí ele foi, eu falei, vou também. O Kleber foi, eu vou também. E aí ele me incentivou, eu fui também, e a gente acabou morando junto lá na casa de Zé Manuel. Isso é muito, muito, muito boa, assim, para mim, porque eu queria aquilo, né? Só que assim, naquele momento eu trabalhava já também. Eu trabalhava numa loja de comércio, eu consegui que essa loja me transferisse para o Recife, que eles tinham filiais lá. Consegui com que eles... o acordo era que eu fosse trabalhar numa loja de shopping, trabalhar tarde e noite, poder fazer minhas aulas de manhã. Só que aí essa coisa... Para comer aula de manhã. Porque as aulas de experimental começavam ali por volta das 8 da manhã, a gente fazia aula fazer uma hora ou uma hora e meia de alongamento, ia para aula de dança contemporânea, parava para almoçar, e no final da tarde tinha mais outras aulas. E aí eu falei, tá, então eu vou comer essas aulas de manhã até a hora do almoço, depois eu vou pro meu trabalho. Só que isso nunca aconteceu, porque eles não me transferiram para essa loja do shopping e me colocaram na loja de comércio ali do centro. E aí inviabilizava completamente o meu plano de fazer aula. No frigir dos ovos eu pedi demissão dessa loja. O tempo que eu fiquei em Recife, os 7 meses que eu fiquei em Recife, eu fiquei com a grana que eu tinha juntado de seguro-desemprego e da grana que eu tinha juntado desses 2 anos e meio anteriores à minha ida. E aí foi um momento que eu basicamente respirei dança.
Aí teve o Festival de Dança do Recife. No ano seguinte, eu fui trabalhar na produção do Festival de Dança. Na época era Chiro, Marcelo Zamora, Paulo de Castro. Então eu trabalhava ali era assistente de produção desse festival e foi também uma escola, né? Porque eu aprendi essas questões todas de como levantar um festival e foi sensacional. Quando acabou esse festival, eu fui embora para Ribeirão Preto enfim, é uma escola, não cabe aqui falar sobre a experiência, mas eu basicamente arranjei um namorado que era da companhia dele de Ribeirão Preto, fui para visitar ele e nunca mais voltei para Recife. Porque quando eu cheguei em Ribeirão Preto, tinha essa companhia lá, que era a Distrito Companhia da Dança, dirigida pela Patty Brown, que é uma bailarina americana, que foi da primeira formação do Balé da Cidade de São Paulo, e aí ela fundou essa companhia ali, na época era uma companhia patrocinada pelo Bradesco, e eles tinham uma escola de formação em dança. E aí ela disse, olha, se você quiser ficar aqui, você ainda não tem trabalho técnico para entrar na companhia, eu não posso te contratar, mas você pode fazer as aulas e você vai se dar bem, porque a gente vê que você tem o jeito para dançar. E eu falei, então tá, eu tô aqui, já tá falando. Já tinha ido para passar uma semana, por que uma semana, um mês, 6, acabei ficando lá mais 6 meses. Isso tudo aconteceu, eu saí de Petrolina, acho que no dia de finados de 2001, e eu estava em Recife até julho de 2002, fui para Ribeirão até dezembro de 2002. Nesse momento, a grana já tinha acabado. Lá em Ribeirão eu comecei a dar aula também, dava para crianças, adolescentes, e, enfim, era isso que me mantia lá. Nesse momento, quando eu me dei conta de que minha grana tinha acabado, que eu ia precisar arranjar mais, né, forma de me manter, estava rolando, tinha um bailarino que dançava na companhia que estava indo trabalhar num navio. E aí falou, olha, Paulinho, vai ter uma audição em São Paulo para esse navio, que é na Ásia, é uma grana legal, você vai ganhar em dólar e você quer se profissionalizar, acho que você já está pronto para trabalhar profissionalmente, vai lá fazer essa audição, se você passar, você resolve. E aí eu falei, tá, é isso aí, vou lá fazer essa audição. Resultado, eu fui para a audição em São Paulo, passei, 10, 15 dias depois eu estava no Rio de Janeiro ensaiando e dali a um mês eu estava na Malásia. E aí eu fui trabalhar em navios. Aí a gente volta para um outro momento da minha formação, que é, nos navios eu fazia 12 espetáculos por semana e foi uma escola de fato, assim, né? Porque daí eu estava trabalhando com gente de diversos países, com as formações em dança mais variadas, e eu fiquei fazendo navio de 2002 até 2007. Eu trabalhei em 2 companhias diferentes. Uma fazia Ásia e Austrália, que eu fiquei 1 ano e meio, e na outra numa companhia americana, que eu fiz ali Canadá, Caribe, os países da América do Sul. Então, assim, para mim era sensacional, porque eu estava nesse momento que eu não tinha amarras em lugar nenhum, estava ganhando uma grana muito legal para trabalhar e gostava do tipo de dança que a gente dançava lá. E foi nos navios que eu comecei a fazer musical, por exemplo. E aí, nesses 5 anos no navio, eu fui meio que repensando o que é que eu queria fazer dali para frente. E aí começou a me ver esse desejo de estudar. E quando eu falo em estudar, eu falo em ir para a universidade, né? Eu falei, tá, mas para fazer isso eu precisava voltar para o Brasil. Vim para cá. E aí me estabeleci em São Paulo. Logo em seguida, acho que 5 ou 6 meses depois que eu cheguei, rolou a audição para o musical West Side Story. Eu entrei no elenco do West Side Story e aí eu fui fazendo essa carreira nos musicais. Fiz o West Side Story, acabou o West Side Story, eu fui para o Balé do Teatro Guaíba, fiquei 1 ano contratado lá no balé. E aí o Balé do Teatro Guaíba foi importante para eu entender que aquele tipo de dança também não era o tipo de dança que eu queria fazer. Né? O Balé do Teatro Guaíba, para quem não conhece, é uma companhia de dança clássica lá de Curitiba, é a companhia do estado do Paraná. E, enfim, eu tive uma experiência muito boa, mas também muito ruim, porque era uma companhia com muitos bailarinos e eu estava sempre no 3º elenco, no 4º elenco, ou seja, eu fui lá e eu acho que eu fui para a cena 5 vezes. E para quem estava fazendo 12 espetáculos por semana, ir para a cena 5 vezes no ano é uma mudança muito drástica. Então, o que mexeu com a minha cabeça? Eu falei, cara, companhia é isso, companhia não é para mim. Eu não vou ficar ganhando aqui meu salário todo mês para vir aqui só fazer aula, eu quero dançar. E aqui eu não estou dançando. Pedi demissão, voltei pro navio, fiz mais um contrato de uns 5 meses, juntei uma grana e aí eu voltei de vez. Aí eu fiz, né? West Side Story, Gaiola das Loucas, fiz musicais um atrás do outro, aí comecei a trabalhar com audiovisual também, fiz as séries, fiz novela e aí a gente chegou em 2019. Porque eu acho que eu já falei. Na faculdade. Entrei na faculdade. Aí antes de entrar, eu entrei na Unirio. Entrei na Unirio em 2011. Mas antes de entrar na Unirio, eu tinha feito... Quando eu estava no Paraná, eu entrei na Faculdade de Arte do Paraná.
não fiquei porque pedi demissão, fui embora. Depois, quando eu estava em São Paulo, tentei EAD, tentei a faculdade da USP, não passei. Uhum. E aí eu passei em Ribeirão. Oi, Ribeirão. Na Unirio. Em Rio, na Unirio. Nessa época eu estava fazendo uma temporada lá no Rio de Janeiro, na Unirio. Eu temporada, acho que da Gaiola das Loucas na época. E aí, falou vestibular, eu já tinha feito o Enem, passei e falei, pronto, é isso. Preciso arrumar minha casa em São Paulo e vamos embora para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio. Vivida, Kleber, vivida. E aí, entrei na universidade. E essa migração toda, esse caminho todo. Que a gente... E esse eu caminho acho que eu sou filho todo. de cigano. Não, mas esse caminho todo, essa Esse migração, todo, o que é que te fez olhar? Como é que isso te impactou? Quando a gente sai de Paulinho, casa... Só um minutinho. O que é que essa migração te fez olhar e também como é que isso impactou nessa tua escolha pelo mestrado, né, esse olhar e tal? Estou tentando vai lá, entra agora na pesquisa, para a gente poder ter tempo para conversar, que senão a gente vai... Tem muita coisa para a gente conversar. Na qualidade de... trabalhando no eixo Rio. A melhor conexão. Vamos lá. Foi? Vamos lá, Paulinho. Vamos lá. Vamos lá. Uma live renovada. Vamos lá. A gente estava conversando sobre os grupos, né? Como é que de repente você fez essas migrações todas, né? Foi andando para um monte de lugar, teve um monte de experiências artísticas, entrou na Unirio, fez sua graduação e no meio disso isso te chamou a atenção. Vai lá. Desses quase 20 anos que eu saí de Petrolina, a cena cultural daqui mudou drasticamente, né? Uhum. A gente vai falar... Para falar dessa mudança na cena cultural, a gente precisa falar da entrada do Gilberto Gil como ministro da Cultura, ali em 2003, que ele foi essa primeira pessoa que começou a pensar em capilarizar os recursos para a cultura. A partir do Gil, surgiram os polos de cultura... A grana começou a circular um pouco mais e os grupos que já existiam foram se fortalecendo. E a partir desses grupos que foram se fortalecendo, outros grupos foram surgindo. Então, a Petrolina que eu deixei em 2001, ela tinha 5 grupos. A Petrolina que eu encontro aqui em 2020, ela tem mais de 45 grupos. E aí, de grupos, eu estou falando... Inclusive, eu estou chamando esses agrupamentos de artistas de motins, porque aí, chamando eles de motins, eu posso englobar na mesma leva os grupos, as companhias, os coletivos, as associações, as agremiações, que são esses lugares de encontro de artistas que se encontram por afinidade, obviamente, para fazer cultura, para fazer arte nas mais diversas linguagens. E eu fui entendendo também que há pessoas que transitam em grupos diferentes, em motins diferentes. Elas estão num motim X, mas elas também são integrantes do motim Y e também são integrantes do motim Z. O que me dá essa ideia de trânsito. Né? Porque isso é muito interessante de se perceber, porque a gente vai entendendo essa questão da movência. Tanto de pessoas em espaços distintos, quanto a movência desses coletivos, desses motins, em outros espaços que estão para além da circunscrição da cidade. Eu me interessei em pesquisar os coletivos daqui, da região em específico, primeiro pela questão da visibilidade. Se existe essa produção, por que ela é invisibilizada? Por que é que quando a gente está falando das produções em arte da cena no Nordeste, a gente quase nunca está falando sobre essas produções que acontecem para além das capitais e das regiões metropolitanas? Isso é uma coisa muito, muito importante de se pensar, porque quando a gente diz que está estudando, por exemplo, se eu vou escrever um livro sobre o teatro pernambucano, e eu me debruço só sobre o teatro da capital, na verdade o título do meu livro tinha que ser Teatro Pernambucano Produzido na Capital do Estado, e não Teatro Pernambucano. Isso se dá para a dança também. Isso se dá para a performance também. Então, assim, a pesquisa inicialmente ela tinha esse cunho de fazer uma pesquisa historiográfica, né, nesses padrões que a academia impõe em determinados
cursos e tal, mas eu fui entendendo que essa não era a minha pegada. E eu fui entendendo também que nessa pesquisa eu não vou falar da historiografia em específico. Ela está ali. Mas eu estou falando das hierarquizações que acontecem no campo das artes da cena mais do que fazendo esse mapeamento. Porque já tem outras pessoas que estão fazendo esses mapeamentos. Uhum. E aí a gente entra na ideia de lugar de fala também, né? Uhum. Tem diversos artistas aqui na cidade hoje que estão fazendo suas formações. Alguns em artes visuais, outros em dança, outros em teatro. Alguns deles já entraram nas pós-graduações e eles estão escrevendo as suas histórias em primeira pessoa. Jailson defendeu o mestrado dele no ano passado, falando da trajetória da Companhia de Dança do Sesc. André também defendeu o mestrado dele e ele está falando sobre as produções dos grupos, enfim. O Cris está lá no mestrado agora, está falando sobre a produção dela em máscaras lá para a Companhia Biruta. E não me compete falar sobre esses grupos porque eu não sou membro desses grupos, mas me compete falar sobre a cena cultural porque eu também sou fruto dessa cena. Uhum. Uhum. Eu não sei se isso responde à tua pergunta. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim. E me fala um pouco, Paulinho, então, como é que você né, traz uma ideia de motim, né? Motim tem, eu acho que certamente, né, quando você fez até a seleção e tal, você tinha realmente teu projeto começou com a ideia de historiografia, bem superficialmente, e depois a gente conversando e as nossas discussões e tudo mais, e sua própria vivência no grupo, né, no motim, acho que trouxe talvez alguma luz para você em abordar Sim, esses grupos definitivamente. como amotinamento, né? Então, eu queria saber exatamente isso. Como é que você destaca a forma de amotinamento desses grupos de teatro e dança do Vale de São Francisco? Como é que eles se amotinam? Por que você está chamando de motim? Eu já entendi que, falando motim, você está agregando vários... você não está falando nem de uma companhia, nem de um coletivo, nem de uma agremiação, você está reunindo... São esses agrupamentos, né? Então, mas como é que Vamos é essa desmembrar essa forma? palavra. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos desmembrar assim, a palavra motim, né? Motim dá essa ideia de amotinamento, que também dá a ideia de enfrentamento, né? Então, assim, o que esses grupos... Quando eu atribuí a palavra motim, o conceito de motim para falar de grupos coletivos e companhias de agremiações, pensando nesses lugares como espaços de resistência e de resistência e de enfrentamento. Porque eu fui entendendo que os espetáculos que esses grupos pesquisam, promovem, apresentam, as ações formativas, né, para os núcleos que existem de formação, o fato dessas criações acontecerem diversas vezes nas periferias, porque as sedes desses grupos, quando as sedes são nas periferias, ou tem muitos artistas que são moradores das periferias. Eu fui entendendo e fui chamando essas ações de táticas de enfrentamento. E aí eu chamo motim para falar sobre... Eu acho que motim é um conceito que eu estou entendendo como um conceito que dá conta de tudo isso. Né? A gente está... Uma coisa que também foi se transformando ao longo do ano passado, quando eu estava começando a escrever as coisas para pesquisa, a gente estava passando por um momento em que as pessoas... que tem muita gente que entende que o trabalho dos artistas é vagabundagem, né? E, enfim, a gente escuta esses discursos nas diversas instâncias, às vezes até nos espaços de pessoas instruídas, né? Que acham que artista não trabalha, que artista é vagabundo. E aí eu comecei a entender que a gente pode subverter também essa ideia de vagabundagem, né? Porque são esses vagabundos que fomentam a cultura nas cidades de interior. Essas pessoas que são ditas vagabundas, que são os trabalhadores da cultura, são elas que fomentam a cultura nesses espaços. Então, os amotinamentos dessas pessoas geram os motins que geram as ações de enfrentamento. E que fazem com que a cultura nesses espaços exista e resista. Então, como a escrita está acontecendo, nesse momento, esses conceitos estão dando conta do que eu estou entendendo como motins. E eu espero que elas dêem conta até o final. Porque eu acho que é interessante pensar neles assim. Pensar nas produções como... Enfim, vou ficar me repetindo. Paulinho, como é que você se deparou com os feminismos, com esses feminismos plurais? Como é que isso acontece? E o que é que os feminismos te ajudam a pensar nesse seu tema? Né? Porque a gente, desde o início das lives do Motim, né, a gente começou em junho,
conversas, e a maioria das pesquisas realmente tem uma relação direta com a questão do feminismo, com a questão de racialidade, feminismo negro, pedagogias feministas e tal. E a sua pesquisa, em especial, né, a de ontem, a do Bruno, a do João, que fala sobre gênero, mas a sua não, ela não caminha para uma especificidade, discutir exatamente o que é Uhum. feminismo. Não. Mas eu acho que tem um lugar legal da tua pesquisa, que é pensar em como é que o feminismo te ajuda a ver esses amotinamentos, né? Como é que os É, feminismos te ajudam a pensar nesse tema, que em princípio não tem um tema, não é um tema ligado fundamentalmente a essa questão, ou essas questões de gênero, de racialidade, mas de alguma maneira tangencia essas discussões, né? Fala um pouquinho sobre isso. falo. Primeiro, para pontuar que as leituras de feminismo eu tive depois que eu entrei no mestrado. Essa Uhum, quantidade de autoras mulheres, eu só consegui acessá-las porque eu estava inserido nesse contexto do motim do mestrado em arte da UERJ com essas professoras que me trouxeram essa bibliografia. Se eu não estivesse nesse espaço, eu certamente estava hoje ainda sem ler essas autoras aos 39 anos de idade. uhum, Então, dito isso, a gente está falando de uma bibliografia que é silenciada. uhum, Ela é silenciada na academia, ela é silenciada para os espaços além da academia. E a gente está vivendo esse momento em que essas autoras estão vindo para a superfície, que as pessoas estão acessando essas bibliografias e entendendo esses conceitos que estão relacionados ao feminismo. E esses feminismos eles estão causando uma fissura também no sistema, né? Porque, assim, essas questões elas vão sendo discutidas, as pessoas passam a falar sobre essas violências e começam a entender, com aspas bem grandes, e vão agindo para combatê-las, né? uhum, E eu acho que o feminismo entra na minha pesquisa também pensando nessa ideia de que essas pesquisas são silenciadas, de que essas ações são ações que provocam fissuras também no sistema. uhum, Hoje eu entendo nesse lugar, porque, por exemplo, lendo a Bell Hooks, ela traz diversos conceitos ali no Bell Hooks, né, no Ensinando a Transgredir. Ela vai falando, ela, enfim, traz, para quem não conhece ainda, é uma autora norte-americana, estadunidense, e ela está ali discutindo a pedagogia da autonomia do Paulo Freire, ela, enfim, dialoga com ele um pouco ali no início, ela traz essas questões do feminismo, e ela aponta para caminhos que me ajudam a entender que esse desbravamento que ela fala, que ela faz ali na escola, nas aulas dela, é basicamente um desbravamento que se assemelha ao que esses grupos fazem no campo da cultura aqui. uhum, uhum, Então, assim, esses diálogos, eles estão acontecendo de uma maneira... eu estou lendo esses livros e aí eu me debruço para escrever e aí eu vou, tá, isso aqui eu consigo dialogar nesse lugar aqui, por isso, por aquilo outro. Mas aí eles dão conta, mas eu preciso de mais coisas, entende? uhum. Eu não sei se eu acho que eu fugi um pouco do fio da meada aqui. Não, eu já estava Fissuras. falando sobre como é que esses feminismos te ajudam a pensar a pesquisa. Eu acho que você falou Pelas sobre isso, fissuras. né? Uhum, Pelo pelas caminho das fissuras. fissuras. E Para aí tem um para outro dar voz. termo. Tá, e tem um outro termo que você usa, né, especialmente no artigo, né, para quem está entrando agora, a gente vai lançar um livro nesse fim de ano e tem um artigo de Paulinho, enfim, de outros Martinha. pesquisadores, né, que vão falar exatamente sobre suas pesquisas, né? E no teu capítulo, né, no artigo que você escreveu, você fala sobre esse movimento decolonial, né? Ontem a gente Sim, falou um pouco sobre isso, ao abordar o termo queer, né, a pensar nessa cena queer no Brasil, que muda a perspectiva. Como é que é essa ideia esse termo decolonial dentro da tua pesquisa? O que é que isso também te aproxima do feminismo, né? Porque o feminismo, de alguma maneira, vai conversar com os movimentos decoloniais. Fala um uhum. pouquinho sobre isso, né? É, a colonialidade é essa ideia de detenção do poder, do ser e do saber, né? Uhum. Então, assim, quando eu trago o termo decolonial, Tivemos algum problema técnico novamente. Jesus. de novo. Minha deusa, de novo.
Não, mas vai lá, a gente estava falando sobre Conta de... decolonial. A gente já Sim, está meio que fechando, mas a gente vai pelos fragmentos, mas a vai gente pelos vai, fragmentos. Sim. a gente vai concluir Essa lógica esse pensamento. colonialista, Lu, de domínio dos saberes, é uma herança dos processos de colonização. À medida que eu vou lendo, tendo acesso a essas bibliografias que tratam da questão da colonialidade, do decolonialismo, enfim, eu fui entendendo que essa ideia de juízo de valor, por exemplo, é uma herança colonial. O juízo de valor entra na minha pesquisa, por exemplo, quando a gente está falando sobre a produção artística de um estado como Pernambuco, e a gente está, em alguma medida, dizendo que a produção do interior ela tem uma qualidade inferior à produção da capital, isso é um juízo de valor que é a herança da colonialidade, que é a herança desses processos de colonização a que fomos submetidos lá atrás. A gente reproduz essas relações de poder e muitas vezes a gente sequer questiona elas. Né? Eu falo a gente enquanto classe, né? E pensar a decolonialidade, né, na minha pesquisa é apontar essas fissuras que vão rompendo com essa lógica de subalternização dos corpos, com essa lógica de subalternização e de domínio, de segregação dessas produções. Entende? Eu acho que essas questões elas vão se apresentando de uma maneira muito sutil na produção em arte da cena que eu estou analisando. Mas eu acho importante apontar o dedo nelas para que a gente veja que se a gente quer romper com essas estruturas de poder, por exemplo, a gente precisa saber onde é que elas estão operando. E a gente precisa entender quais são as estratégias de subversão dessas estruturas. Entende? Muito, muito interessante você colocar isso. Até o Bruno está colocando aqui, né? Tanto as ticanas, né? Como também as feministas negras, elas vão ser fundamentais na construção da ideia dos estudos decoloniais, né? Enfim. Então, eu acho que é um triângulo importante dentro da sua pesquisa, eu fico observando, né? Essa ideia do feminismo negro, os estudos decoloniais e esse vértice que aponta exatamente para essa margem, né, que está produzindo no interior de Pernambuco, né? Mas enfim. Assim, tem algumas coisas que eu já falei ali ao longo da nossa fala aqui, mas tem umas outras coisas que, assim, pensar nessas ações decolonizadoras, essas ações que eu estou chamando de ações decoloniais, que, para quem chegou agora, por exemplo, as ações decoloniais, no meu entendimento, aqui dentro dessa pesquisa, são, por exemplo, se um grupo está sediado num bairro de periferia, e ao invés de fazer esse deslocamento, de se apresentar no centro da cidade, ele opta por apresentar o espetáculo em diálogo com as pessoas que moram ali naquele espaço, isso para mim é uma ação decolonizadora. Isso para mim é uma ação decolonial, porque ela está rompendo com essa ideia de centro e margem em alguma medida, e ela está provocando esse deslocamento contrário, porque se o grupo aquele artista que está no centro da cidade se desloca para a periferia para assistir o espetáculo lá, ele está fazendo uma coisa que ele normalmente não faria. Porque a gente vai para o centro da cidade para assistir os espetáculos, mas na maioria das vezes a gente não se pergunta por que a gente está chamando aquele lugar de centro. Se o centro é onde a gente está. Se o centro pode ser aqui. Porque o centro é onde eu estou. O centro é onde eu estou produzindo. Né? Exato. Exato. Essas possibilidades de fruição decoloniais, elas acontecem o tempo inteiro. A gente só não está dando nome para elas. Porque assim, ninguém está inventando a roda quando faz um grupo na periferia e promove os espetáculos, as ações formativas para as pessoas da periferia. Não estão inventando a roda, mas estão causando uma fissura na engrenagem. Com Entende? certeza. E são essas pequenas fissuras que vão demolindo as engrenagens. Sem dúvida. E acho muito importante, assim, né? Como a gente tem esse grande tema da cena, né? Da cena da margem ao centro, a gente pensar um pouco que esse centro, isso que você falou no primeiro, acho que na sua primeira elaboração da fala, você discorreu um pouco sobre isso, né? Que esse centro é movência, então é algo que está completamente passível de mudança, né? Não é uma coisa que está fixa, nem a margem está fixa, nem o centro está fixo, né? Não, absolutamente. Vamos dizer assim, se a gente olha exatamente por recortes, ou pela ótica do feminismo, ou feminismo negro, ou pela ótica do movimento decolonial, a gente começa a pensar
nisso profundamente, né? Que isso Uhum. realmente é movente, né? Porque Foi uma coisa que mudou completamente a minha visão sobre a produção em artes da cena da América do Sul, inclusive. Acho que, para uhum, além de sim, pesquisar o que a produção de artes da cena aqui do interior de Pernambuco, quando eu fui tendo acesso ao que eles chamam de epistemologias do Sul, né, que são uhum, esses autores que têm esse pensamento que é sulizado, que são os autores aqui que não estão nesses lugares hegemônicos que falam sobre Europa e, enfim. uhum, Quando eu fui entendendo que essas vozes elas são historicamente silenciadas e uhum, que a única maneira que a gente tem de fazê-las ouvir é produzir a partir do nosso lugar, uhum, isso foi uma mudança de chave, assim, para mim, completa. Porque total. eu falei, tá, eu poderia pesquisar sobre qualquer outro assunto que me interessa, porque eu me interesso por muitos assuntos. Uhum, Mas na qualidade de artista, oriundo de uma cidade do interior, que se deslocou há 20 anos atrás para ocupar esses espaços em outros lugares, porque era o uhum, único caminho que foi me dito possível, uhum, porque eu já falei isso para você em outra ocasião. Se Petrolina de 2001 tivesse a mesma produção que tem Petrolina de 2020, eu certamente nunca teria saído de Petrolina. uhum, Porque os uhum, artistas eles já conseguem, por exemplo, inscrever nos editais do Funcultura, se inscreverem nos editais da Funarte, enfim, nos editais e fazer o dinheiro circular na cidade, porque eles têm trabalho para isso. Isso não é uma coisa que sim, aconteceu no ano passado, é uma coisa que já uhum. está acontecendo há 15, 20 anos Vem aqui. Tem grupos que descendo, né? é uma produção contínua e é uma Uhum, produção que está acontecendo. Claro que no Brasil de Bolsonaro os editais vão ficar cada vez mais escassos, mas claro. Uhum, esses núcleos de formação, esses amotinamentos, eles já existem. As estratégias elas vão ser repensadas. sem dúvida, Mas eu sem acredito dúvida. que o teatro estava aqui antes de nós, a dança estava aqui antes de nós, e ela vai continuar depois disso, entende? Sim, sim. Porque né, a gente está falando de pessoas que trabalham. Quando a gente fala de marginal, de margem, de marginalizado, a gente está falando de pessoas que trabalham na escassez, muitas Sim, vezes. Então, sim. assim, para um artista que está acostumado com edital no Rio de Janeiro ou São Paulo, lidar com a escassez vai ser complexo, porque ele está acostumado a sair de um projeto para outro, para outro, para outro, para outro. Mas para uma pessoa que já tem isso esporadicamente, é mais um Uhum. desbravamento, entende, Ok, Lu? exatamente. Manter-se firme e segurar, né? E segurar. Manter-se firme e segurar e repensar como fazer isso. E repensar estratégias, né? Criar As novas estratégias. Tem estratégias. uma coisa Exatamente. maravilhosa que eu vejo acontecer aqui muito, que é essa ideia de vamos comprar do pequeno, vamos fomentar os Uhum, artistas do nosso bairro, vamos assistir os uhum, espetáculos que estão sendo produzidos aqui. Isso é uma coisa que já está sendo discutida há algum tempo aqui em Petrolina, uhum, entende? uhum, uhum, Numa conversa que eu tive com os amigos esses dias, a gente estava falando sobre essa ideia colonizada que a gente vai reproduzir. Por exemplo, artistas de outros da capital, aí vem para o interior para fazer um workshop, uma vivência ou alguma coisa assim, e isso vai fomentar um pensamento ali, mas essa pessoa vai embora e o que fica para trás? Se os uhum, artistas da uhum, cidade não fizerem uso daquilo e uhum. para mover o trabalho que eles já fazem e levar para um outro lugar, a partir daquela provocação, aquele Uhum. conhecimento se perde. E o Sim. que acontece muito é das pessoas virem para a cidade do interior achando que vão estar trazendo luz para essas pessoas que estão na escuridão. E Uhum, isso é um grande equívoco. uhum, É um uhum, grande equívoco hoje, era um grande equívoco em 2010, era um grande equívoco em 2000. Porque uhum. assim, a gente não está dando luz para ninguém, a gente não está indo encontrar ignorantes. A gente Exato, está indo lá para exatamente. partilhar saberes. E o Uhum. artista que se desloca de lá para cá vai aprender tanto quanto o artista que está aqui Sem dúvida. e que tá fazendo essa partilha. Mas as Total. pessoas têm que estar porosas, tanto o artista que vem quanto o artista que recebe. Sem dúvida, Que sem recebe não é a dúvida. palavra, tanto o artista que aqui está, não é? Uhum. Então, eu Paulinho, acho que para a gente ir encerrar. afunilando para o final, Uhum. não, para a gente ir afunilando para o final, acho que a gente pode. Uma coisa que me veio agora, até nem tinha pensado nessa pergunta e tudo, mas me veio, acho que a gente teve até uma conversa recente sobre isso. Como é que esses grupos, talvez você possa falar o nome de alguns, Uhum. né, até para as Uhum. pessoas conhecerem, e também você falar como é que eles estão realmente resistindo, se mantendo firme nessa pandemia. Você falou um pouco isso, né? Vamos ver os artistas de perto, mas como é que você me falou de alguma maneira que eles estavam criando algumas redes e tudo Sim, mais, né, sim. de apoio. Eu acho que é Aconteceu legal você agora, falar, né? Lu, falo. Aconteceu uma coisa agora, nesse último semestre, um pouco antes da pandemia até, que foi a criação da rede, que é a Rede Interiorana
de artistas e produtores do interior, que é uma coisa que acontece aqui no estado de Pernambuco. Uhum. Teve um festival lá em Ingazeira, lá no Terreiro de Odília, Uhum. e os artistas, várias pessoas de várias cidades foram para lá, e numa das rodas de conversa ficou instaurado que a partir dali essa rede seria formada. Uhum. Vamos fazer um salto ali de quando essa rede foi formada para o que essa rede está hoje. A partir dessa questão da Lei Aldir Blanc, eles foram criando modos de comunicação. Então, aconteceram diversas lives e diversas rodas de conversa. Eu estou inserido nesses espaços, mais na qualidade de ouvinte, porque eu fico lá ouvindo e redigindo aqui as coisas. E participando também, mas de outra maneira, né? Eu estou participando dessa qualidade de pesquisador que está se atentando para essas questões. Mas acontece uma coisa muito potente ali naquela rede, por exemplo, que é as pessoas entenderam que juntas elas são mais fortes do que pensando sozinhas. Uhum. Então, assim, eu vejo o diálogo do cara que está lá em Afogados da Engazeira com a outra menina que está lá em Tuparetama, com a Uhum. outra que está lá em, sei lá, Jaboatão dos Guararapes, com o pessoal aqui da periferia de Petrolina. São diálogos de pessoas que têm os mesmos problemas de enfrentamento. De Uhum. furar essa bolha do sistema, de furar essa bolha Uhum. de conseguir aprovar um projeto. De, por exemplo, agora no último Funcultura, que acho que já foi até retirado isso, estava tendo essa ideia de que tá com pouca grana para gerir, então assim a gente vai cortar esse edital de circulação. Mas é um edital de manutenção de grupos de circulação, são os que os grupos do interior ganham. Então, assim, para quem que é esse edital se a gente está cortando o único aporte Possibilidade. que possibilita que os grupos do interior sejam contemplados, né? Então, assim, quem é que está pensando isso? Normalmente são pessoas do centro, que não estão atenadas para as questões do Uhum. interior. Porque só sabe o que é ser artista no interior quem vive o interior, Uhum. né? Isso é importante de se dizer. Não adianta a gente pensar a partir do ponto de vista de quem está lá no centro. Assim, outro dia eu estava vendo uma conversa lá da rede, da RIPA, de alguém dizendo, os artistas da cidade X tem fulano, 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 fulano. Aí alguém foi e disse, não, mas fulano mora no Recife, fulano não mora lá na cidade. Por que fulano é o representante da cultura dessa cidade se fulano não está lá nessa cidade? Então acontecem essas coisas que são... Uhum. E aí todo mundo começou a contestar, que eu acho Uhum. extremamente importante. Se a gente tem um delegado, por exemplo, que representa os artistas da cidade X, e ele não mora na cidade X, mas na cidade Z, ele não pode ser o delegado daquela cidade. Então, Uhum. assim, Uhum. respondendo à tua pergunta, isso foi uma coisa que se formou no âmbito do Estado, e no âmbito da Uhum. cidade, a gente tem o Fórum Popular de Cultura, que se Uhum. formou também para que as pessoas se cadastrassem para, gerirem essa grana que vai entrar da Lei Aldir Blanc. Mas surgiu o Fórum Popular de Cultura, mas era uma coisa que já estava surgindo de antes, ela só se Uhum. fortaleceu um pouco mais agora, né? Por causa Sim, dessa questão sim. dos cadastros e dessa questão de ter que dialogar sobre como acessar esse fundo, de como acessar Uhum. esse dinheiro. E eu acho que é muito interessante de pensar também que as pessoas precisam de grana para produzir, mas elas precisam de um projeto para aprovar, Uhum. para produzir o que elas querem produzir. Então Uhum. essas redes elas servem também para trazer as pautas para as pessoas que estão desligadas dessas pautas e para que as pessoas compreendam que existe toda uma engrenagem ali. Quem está alheio a isso, a partir dessas discussões, tem esse insight. Entende? Por Uhum. exemplo, não há espaço para gente oportunista, por exemplo. Uhum. Porque, né, eu já escutei diversos relatos também de lugares em que as pessoas dizem, mas as igrejas evangélicas vão entrar com um projeto de cultura e vão ganhar esse dinheiro também. Tá, mas aí se essas pessoas não trabalham na cultura e tem os artistas que estão ali, que têm sua representação e que conseguem provar que eles estão fomentando a cultura na cidade há 2, 3, 5, 10 anos, em Uhum. alguma medida isso vai pesar, né? Sim. Então, assim, respondendo à tua pergunta, uma coisa que está me chamando a atenção muito nesse momento é a RIPA Do e fórum. o Fórum Popular de Cultura aqui de Petrolina. Aí, Sim. para além disso, o SESC sempre foi esse lugar que fomenta a cultura nas cidades de interior. E Uhum. aí, o SESC não chega em todas as cidades de interior, mas onde ele chega, ele acaba suprindo essa carência essa deficiência cultural, né? Uhum. Porque é importante pontuar também aqui, para quem chegou agora, para quem estava antes, que a gente está falando de uma realidade de cidades que não tem teatro, que não tem cinema, que não tem centros de cultura. E quando tem, são muitas vezes espaços fomentados pela iniciativa privada, pelo SESC, por exemplo. Né? A gente em Petrolina tem o Teatro do SESC, uma cidade do tamanho de Petrolina, com
sei lá, 480 mil habitantes, se eu não me engano, tem um único teatro que é o Teatro do Sesc. E tem um teatro municipal que está para ser construído há 20 anos e que nunca sai do papel porque o dinheiro entra e vai para outro lugar, enfim. Tem todas essas Uhum. questões de desvio de recursos que a gente está careca de saber que acontece, sobretudo na cidade interior, né? Uhum. Então, assim, os artistas que entram em redes e que começam a se articular nesses motins, Uhum. né? Que o motim também cabe para essas redes, Sim. eles entendem que juntos eles formam um exército, talvez. Uhum. Eles formam Uhum. esse grupo que vai de encontro ao combate dessas opressões, ao combate Uhum. dessas desigualdades. Porque a gente já Uhum. consegue apontar elas hoje, né? Sim. Sim. Porque se existe recurso e existe artistas, não faz sentido o dinheiro não chegar até esses artistas. Sem E, dúvida, sem dúvida. e as cidades que entenderem isso e que se articulam, os artistas das cidades que se articularem, né? A Uhum. gente sabe que tem um grupo, eu tenho um grupo e aí eu tenho outro, eu já sei quem é que tem outro grupo. Se essas pessoas começarem a se articular, elas vão deixar de ser 5, vão passar a ser 50, Uhum. 100, 200. E aí, para você bater de frente com 5 é diferente de você bater de frente com 50, Com com certeza. 200. Entendeu? Paulinho, para a gente finalizar, qual, qual a contribuição dessa experiência de pesquisa que você vem vivendo na sua formação política e artística, né? Como é que isso mudou um pouco tuas perspectivas? Como é que isso vem te auxiliando nesse processo? Inclusive, se você quiser falar alguns grupos, né, que você vem trabalhando Sim. também, você fala e Aqui em tal. Petrolina, no mapeamento, eu fui entendendo que tem grupos que fizeram trabalhos pontuais e que depois eles continuaram existindo, mas eles não tiveram uma produção contínua. Então, para fazer meu filtro, eu fui me atendo aos grupos que têm uma produção contínua e sistêmica, né? Então, Tá. assim, eu tô falando a Companhia Biruta de Teatro, que se desdobrou também no Núcleo Biruta de Teatro, que é um espaço de Uhum. formação que acontece na periferia de Petrolina, é um dos grupos a qual eu me deu bruço. Tem Uhum. o Coletivo em Comum de Teatro, da Carol, que também tem esse trabalho que está acontecendo há alguns anos e ela trabalha com essas questões de acessibilidade, ela tem trabalhos com pessoas de múltiplas deficiências, enfim. Tem Uhum. isso também, ela trabalha também a questão da gordofobia nos trabalhos dela. Então, assim, eu fui Uhum. me pegando a grupos que têm esses trabalhos que são contínuos e que têm as suas, os seus lugares de disputa também, né? Aí tem a Sim. companhia, o, acompanha qualquer um dos dois, que é Sim. um grupo de bailarinos do sexo masculino, que já existe há mais de 10 anos, que eles Uhum. trabalham essas questões do corpo masculino na dança, sobretudo, Uhum. né? A Labuta vai nesse lugar aí também. Enfim, tem esses três. Tem o Coletivo Tripé, que Uhum. é também um dos grupos que eu tenho estudado bastante ultimamente, que eles têm... O Coletivo Tripé é muito legal também, eles conseguiram aprovar diversos editais nos últimos anos, então eles já trouxeram artistas de outros contextos para trabalhar com eles aqui, numa criação que não era só Sim. pontual de vir uma semana e ir embora, entendeu? Num processo Sim. contínuo que levou algum Sim. tempo. Então, assim, eu estou me atendo a esses grupos para falar da realidade deles, mas para voltar para essas questões do pensamento Sim. decolonial, essas questões de Aham. hierarquização dos saberes, enfim. E Eu como é uso que essas isso narrativas contribui para para voltar para as você? outras. Hum? Como é que isso está contribuindo para a tua trajetória, Para assim como minha artista, trajetória, trajetória política e tal? Luciana, eu hoje já não me vejo mais vivendo numa capital, por exemplo. Uhum. Uhum. Porque eu acho que o meu lugar é aqui, Uhum. entende? Eu acho que lá eu sou mais um. Eu vou Uhum. trabalhar, se eu quiser, se eu puder escolher os trabalhos em que eu vou fazer, vai ser legal e tudo, mas eu vou fazer algo que eu já sei que eu faço, eu já sei que eu posso, já sei como é, eu já fui lá, já vivi isso, e eu Uhum. acho que eu tô nesse caminho de retornar de novo para Sim. cá. E aí, quando eu falo de novo para cá, eu falo tanto de retornar para Petrolina como retornar para uma cidade interior por aqui, porque vai depender muito de como que as coisas caminharem nos próximos meses e anos, né? Claro, sem Mas, por dúvida. exemplo, a partir de entender esses lugares, entender que eu estou ali flutuando num não lugar, porque assim, se eu sou esse artista daqui que migrou para o Sudeste, eu já deixei de ser artista daqui. Eu nasci Sim. aqui, mas eu não produzo aqui. Mas eu tô Aham. lá trabalhando nas produções dos outros. Então eu sou essa pessoa que é contratada para trabalhar nessas produções. Então eu tô Sim. ali flutuando, eu tô num lugar.
E eu já entendi que já foi tempo, eu tenho que estar produzindo o meu trabalho agora. Eu tenho que estar tentando Sim. viabilizar as minhas pesquisas e, enfim, encontrar caminhos para isso, seja ocupando um espaço de professor numa escola, numa instituição, Uhum. ou tendo um grupo, criando um coletivo, um motim com pessoas que estejam interessadas a pesquisar as coisas que eu estou interessado em pesquisar. Sim, sim. E isso já vem se encaminhando há alguns anos, mas eu acho que essa pesquisa, assim, essa verticalização de ir para esses conceitos e olhar para essas realidades, está me trazendo cada vez mais próximo do meu lugar. E aí, Uhum. quando eu falo meu Ótimo. lugar, eu estou falando do meu lugar de artista, nordestino, pernambucano, ribeirinho, sertanejo, enfim, Uhum. migrante. Eu estou enxergando para Ótimo. isso como a minha potência, entende? Maravilha, maravilha, Paulinho. A gente fica super contente. Foi uma Uma live. uma live sertaneja, uma live resistência, né? Porque a gente foi, e voltou, foi, voltou, foi, voltou. Mas que bom, a gente conseguiu gravar tanto aquela primeira etapa quanto essa, né? Uhum, Eu acho que a gente não deve se alongar tanto, porque também as pessoas estão acompanhando já o tempo. uhum. Então, acho que pode ser legal a gente fechar, né? Também convidando as pessoas para essa semana que vem a gente tem. Quer dizer, se você quiser se despedir, você se despede, porque aí eu vou dar uns informes para a semana que vem. E tem um monte de gente Agradecer aos, aí. aos 16 resistentes que ficaram aqui até o fim para escutar o que a gente tinha a dizer, né? Falar que no combate às opressões e às desigualdades, se a gente não toma lugar, a gente fica no não lugar, e se a gente está no não lugar, a gente acaba fortalecendo o opressor. É importante pontuar isso. Se eu não me posiciono, eu tô dando vazão a quem oprime. E eu acho que esse caminho de entender as desigualdades e de encontro a elas e dar nome a elas é algo que a gente tem que começar a fazer cada vez mais. Sobretudo se você vem de um contexto dito margem, se você é marginalizado, se você é colocado nesse lugar. Entende? E aí isso vai desde as lutas de raça, de gênero e de condição social Uhum. para todas essas instâncias, porque não faz mais sentido a gente estar tendo que se debater com isso. A gente tem que fazer essa luta agora para que isso deixe de existir para as gerações que vierem depois de nós. É isso. Maravilha, maravilha, Paulinho. O Paulinho está se encaminhando já para a qualificação dele de mestrado. Já vai ter um material bastante bom aí, acho que até o final do ano, né? E se Deus quiser, amanhã, se a deusa também permitir, Sim. no ano que vem ele está aí andando com esses pés e pulando e dançando com esse mestrado. Mas é isso, a gente agradece a todo mundo que vem acompanhando esse nosso projeto. É um projeto que vem desde o começo de junho. A gente vem fazendo essas lives dias de segundas e terças, às 20 horas. E a ideia é justamente a gente discutir as questões pertinentes ao nosso grupo. É um grupo de pesquisa que eu coordeno, eu sou a professora Luciana Lira, e eu coordeno lá na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde Paulinho estuda, né, faz o mestrado dele no PPGARTES, no Programa de Pós-Graduação em Não Artes. falei isso. É, lembrando que o E dois- Motim, ele é um grupo também interinstitucional, então ele se relaciona também com a Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC e a UFRN. Então a gente tem pesquisadores que vão do Nordeste, passa pelo Sudeste e vai para o Sul e vai e volta, né? Então fazendo essas migrações, que eu acho que o Paulinho falou bastante, e tentando criar, né, esses fluxos entre margens e centros e deixando esses centros menos fixos e essas margens também menos fixas, né? Então a ideia é um pouco a gente pesquisar, discutir essas questões de decolonialidade, os feminismos plurais, o feminismo negro. A gente vem discutindo isso desde o início e tem sido um grande presente encontrar com várias pessoas, né? Paulinho está aí agradecendo a todo mundo que acompanhou. A gente teve uma live um pouco mais estendida com o Paulinho por conta dos problemas técnicos. Semana que vem a gente termina as lives e a gente certamente, a partir de agosto, a gente vai ter o grupo de pesquisa volta a se reunir de maneira um pouco mais íntima, mas sempre convidando as pessoas a conhecer o grupo, pessoas inclusive de fora da UERJ, que possam acompanhar o grupo, quem tiver interesse. Também a gente vai ter o livro do Motim, enfim, a gente está fazendo um pouco uma propaganda aqui para convidar para que a gente forme
mais amotinados. A gente traga mais amotinados para nossa luta, né? Porque a luta não vai ser fraca, já não está sendo, né? Nessa situação que a gente está vivendo, para além da pandemia, os problemas políticos e sociais que a gente vem enfrentando. Então, muito grata pela sua parceria, Paulinho, hoje à noite. Obrigado Beijos em você, Luciana, Petrolina, por tudo. que me recebeu tão bem, né? A Petrolina que me recebeu lindamente, que foi um encontro maravilhoso com essa terra, que essa terra realmente brote mais e mais motins para que a gente possa saber para onde a gente pode correr, para lá, para cá, e que a gente possa continuar fazendo arte em todos os lugares que se abram para isso, né? Um beijo muito grande para todo mundo e boa noite. Boa noite, Paulinho. Vou Boa encerrar. noite, Lu. Massa, a gente se Tchau. encontra. A gente se Para todo encontra. mundo. Beijo, queridos. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.